segredo, mas não foi não, já estava disponível o tema desde ontem, viu? Estava, Cláudio? Cláudio não deixa mentir sozinho, não estava, Cláudio? Gente, a gente está fazendo um estudo. Antes de mais nada, eu sempre começo dizendo que não é uma palestra, que é um bate-papo, que é um grupo de estudo, por isso que eu peço e conto com a participação de todos. Toda participação só vem somar e agregar valor a nosso bate-papo aqui, né, gente? A gente está fazendo a continuidade, eu e Dani, do capítulo 7 de Mateus. Então, o de hoje é o que o pastorino nomeia de frutos do Espírito. Vamos ler? Quem se candidatar? Frutos do Espírito, Mateus capítulo 7, versículo 15 e 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas intimamente são lobos vorazes. Porque seus frutos os conhecereis. Colhem-se acaso uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Bom com seus filhos os conhecereis. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Pois cada árvore se conhece com seu fruto, porque os homens não colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala, perdi de que está cheio o coração. Muito bem. Como a gente está fazendo um estudo que é de continuidade, a gente começou com Mateus, se não me engano, no versículo. Passa um para a gente, né, por favor. A gente começou com. Mais um, né? A gente começou com Mateus, aí no capítulo 6, versículos 19 a 24. Eu acho, para mim está sendo muito legal, a gente fazer uma continuidade, que é pegar os versículos que a gente já estudou, dar uma relembrada e ver onde é que a gente encaixa agora com esse que a gente começa hoje, que são os frutos do Espírito. Então, eu acho que valeria a pena a gente pegar. Eu peguei aqui 2 versículos de cada estudo e eu acho que seria legal. Vamos lê-los então? Vamos lá, Dani. Vamos lá, gente, alguém ajuda aí. Os tesouros. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram nem roubam. A lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, estes forem sãos, todo o teu corpo será luminoso. Não, se lê de novo. Mateus 6, 24 a 34. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer e de beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a perfeição dele. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse pedacinho das preocupações, a gente pode relembrar que é falando que a gente não deva planejar, que a gente não deva fazer a nossa parte, mas que a gente sim deve fazer ser cumprida a vontade do Pai, tá? Só para a gente lembrar que adiante a gente precisa disso. Vamos lá? Os julgamentos. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que usais, com essa vos medirão. Porque que vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a viga que tem no teu? A descrição, Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos povos, para que não sucedam que as pisem aos pés e, voltando, nos morram.
Veio de causa e efeito. Mateus 7, de 7 a 12. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Ou qual de vós, homens, que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Dificuldade na evolução. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição, e são muitos os que por ela entram. A estreita é a porta e a estreita é a estrada que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Muito bem. Ou seja, isso daqui é legal, gente, porque a gente começa a alinhar tudo que a gente está estudando. Ou seja, no Evangelho não tem nada solto, não tem nada gratuito, está tudo muito entrelaçado, está tudo muito entremeado, está tudo muito interligado, interconectado, né? O de hoje, que a gente traz que são os frutos do Espírito, começa falando dos falsos profetas e, vamos ler mais uma vez assim, frutos do Espírito. Guardei-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas intimamente são lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Colhem-se, acaso, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Abrolhos é uma frutinha espinhenta, tá? No deserto. Assim toda árvore boa dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Logo, os seus frutos os conhecereis. Já pegando aquela figurinha agora, eu achei que seria legal a gente dividir isso tudo em duas partes. Uma, na hora que a gente traz o seguinte: na hora que a gente pensa nos falsos profetas, é aqueles que nos trazem conhecimento, que nos trazem entendimentos, ou seja, nós estamos falando de alguém que nos traz algo, alguém que nos acrescenta ou que tem um propósito de nos acrescentar alguma coisa. Mas eu acho que não cabe muito a gente ficar muito nesse trechinho, não. Eu acho que na segunda parte a gente podia trabalhar mais aqui hoje, seria o seguinte: quando é que eu me reconheço como um fruto maduro, como um bom fruto, ou um fruto em amadurecimento? Que a gente traz para o nosso contexto aqui, que é sempre trazer para nós, para o nosso caso, para o meu íntimo. Como é que é? Mais útil. A minha responsabilidade. Então, começando aqui. Por seus frutos os conhecereis. Por que por seus frutos? Alguém arrisca dizer? Por que não, por exemplo, porque por suas obras os conhecereis? Causa e efeito. Causa e efeito. Pela conduta usada naquela vida, a gente sabe quando a pessoa é bem educada, quando não é, né? Quando você vê uma criança bem comportada, gosta de educação que se faz dela, né? Mas a família deve ser que é pouco, né? Fruto é o que ela produz. Fruto é o que ela produz. Fruto, muito obrigado. Fruto, na verdade, é o seguinte: se a gente pensar uma árvore, o que a árvore faz? Ela está em contato com o terreno, com o solo, com os nutrientes, com a água, com o humus, aquela coisa toda, recebe do alto sol, principalmente o sol que é necessário no caso da árvore, para que ela possa produzir, sintetizar, e o fruto é a essência da árvore. O fruto é aquilo que tem um propósito único, que é de gerar uma semente, e aquela semente de forma gratuita, inteira, promove a continuidade da vida. Obras, o pastor Lino nos traz isso, obras são muito falsas, muito fáceis de serem falsificadas. A imagem que me veio foi do santo do... Como é que é? Santo do pau oco, né? Não é uma alegoria, né? Mas obras são muito fáceis da gente usá-las delas com falsidade. Frutos são a síntese da essência. Por isso que ele, pastor Lino, nos fala que ele nos traz aqui, Nós fizemos um trabalho agora lá do pessoal, e ele veio fazendo a descrição da árvore. Aí falando que as raízes eram, usando a árvore como uma alegoria da pessoa. E colocando as raízes como passado, as raízes mesmo, os nossos... Vivências anteriores. A nossa sustentação é o tronco,
era a vida presente mesmo, a copa, era as Eu entendi. personas, Eu entendi, eram os muito legal. galhos que saem do corpo, era como se fossem as personas. É aquilo que é o resultado, né? Achei muito legal. interessante. E acho O fruto bacana. já era o resultado. É o resultado. E que tem esse propósito. Dentro do fruto, tem a semente. E o propósito da semente é o de continuidade e é gratuito. Não espera nada, não espera reconhecimento, não espera dinheiro, não espera poder, não espera nada disso. A Torino nos ajuda mais, dizendo o seguinte: quem busca bens terrenos como retribuição dos bens espirituais que pretende estar distribuindo, falsos profetas, né? Lobos em peles de cordeiro, né? Quem exige confortos e comodidades, atenções e consideração dos outros, quem se confessa superior e melhor que os outros, todos esses estão no caminho errado. E como é que a gente identifica, então, bons frutos de maus frutos? Essa identificação não é fácil, não, pelo menos para mim. Eu só consigo... Oi? Nem o fruto eu estou tendo facilidade, gente. Nem o fruto. Na verdade, o que me toca quando eu escuto ou quando eu leio um livro, por exemplo, um livro espírita, ou seja, qual livro que for, um livro que me promova, que tem como objetivo, como intuito, me trazer crescimento espiritual. O que me toca naquilo? Na verdade, é um trabalho de busca interior, é muito íntimo e me toca o coração. Se não for assim, hoje, no meu estado, eu desprezo. O homem bom, do bom tesouro, falando lá atrás dos tesouros, né, gente? Capítulo 6, se não me engano. De seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala que está cheio o coração. E o mecanismo que eu uso hoje para ver realmente se é um falso profeta, um profeta que me agrega, é realmente a sensibilidade e o sentido. Sabe? Que em busca do intelectualismo isso me ajuda muito pouco. Na verdade, é uma desconstrução. Se a gente fala de fruto, e a gente falou aqui, a Magda foi muito legal aqui, gente, a gente está falando da síntese da essência, o objetivo maior. Eu digo, você estudou agora, né? Estudaram, né? A gente está falando da síntese, do objetivo maior, que é o da gente trazer a vida e não só a vida material, a vida espiritual, promover a vida. Como que a gente consegue, quais seriam, então, uma pergunta os fundamentos, os alicerces para essa essência? Quem arrisca? Não arrisca não, mas... A gente está falando de fruto, de frutificação, a gente está falando daquilo que a gente traz de melhor, com o objetivo de doação, sem nada esperar em retribuição, de continuidade daquilo que nos é mais valioso, a vida. O que seria a essência? Essa essência, a essência dessa frutificação. Alguém arrisca, gente? Amor. No budismo é diferente, né? O Pastorino mais uma vez nos traz o seguinte: amor e humildade. Essas duas aí me ajudam muito a identificar quando eu estou diante de um falso profeta. Para mim, na hora que eu vejo um livro, ou na hora que eu escuto alguém, ou no meio de uma conversa, de um bate-papo, isso me ajuda muito. Amor e humildade. E ele completa o seguinte: se a partir do amor e da humildade, que são aí os alicerces, os fundamentos, a essência do meu fruto, e aí eu consigo descobrir, já com um pouco mais de ajuda, né? Se meu fruto se ele é verde, ou se ele é maduro, ou se está em processo de amadurecimento, se ele está fundamentado em cima disso daí, qual que é o propósito, então, dessa frutificação? Como é que a gente faz que isso aconteça? Como é que a gente desdobra essa frutificação? Como que a gente faz com que essa frutificação realmente seja proveitosa? A gente já sabe que essa frutificação, fruto maduro, está licenciado em cima de amor e de humildade. Mas como é que eu faço isso acontecer no meu dia a dia? A gente fala isso aqui no não é? Com certeza. Serviço é o trabalho que a gente tanto fala aqui, que a gente tanto apregoa
e que no dia a dia a gente tem a oportunidade, porque a vida tem esse propósito, que é de nos servir, o tempo inteiro é serviço. Eu posso a cada instante, a cada situação, seja na família, seja no trabalho comercial, vamos chamar assim, seja num grupo de amigos, seja no boteco, sempre, a cada instante, eu tenho a grande oportunidade de trabalhar, de prestar serviço. E aí me lembrou muito o seguinte, o estudo que a gente fez aqui com o chefe, e o chefe veio, o Anderson veio trazendo, pelo menos foi o que eu senti, muita angústia pessoal, e eu trago também, né? Será que eu estou sendo um bom administrador? Será que eu não estou sendo um administrador infiel? Será que realmente eu busco o tempo todo, eu caio naquela coisa do meu moto contínuo, do meu dia a dia, e não tenho vigilância nesse sentido, de estar realmente trabalhando, em especial, buscando frutificar de forma positiva e alicerçando esse valor de humildade. Olha, desculpa estar te interrompendo de novo, mas não, eu acho que mais que serviço, acho que a palavra ao meu ver, além de serviço, seria disponibilidade. Porque quando você tem amor, você tem uma humildade, você se disponibiliza, onde você está, a gente vai acontecer com acontece. Seja um serviço no silêncio, na oração, seja na adesão mesmo, porque da forma que for, acontece. Esse serviço fica parecendo que tem que fazer alguma coisa, sabe? Mas muitas vezes a sua própria presença ali, naquele momento disponibilizado, já é uma doação de amor. É um conceito de serviço. O Anderson também trouxe para a gente, não sei se vocês vão lembrar, uma das apresentações dele, dos estudos que ele trouxe para a gente, foi a questão do bom soldado. O que caracteriza um bom soldado? A prontidão, a disponibilidade. E se a gente entende a vida, que é aquele que é o principal, é a vida que vem para nos servir, que nos disponibiliza tudo aquilo que a gente precisa, ela se encarrega, se ela é provedora dos desígnios de Deus, nosso Pai, de nos proporcionar as oportunidades do serviço. E, para tanto, a gente precisa de prontidão do bom soldado. E a fonte que não seca. Quanto mais trabalho, mesmo que seja silenciosamente, né, André? Nem que seja de forma, um apoio moral, só de estar ali presente, em silêncio. Esse é um trabalho, esse é um serviço que exige prontidão e é aquela fonte que a gente bebe e quanto mais bebe, mais água ela tem para nos dar. Mesmo que não esteja presente. Mesmo que não esteja presente. E a gente vivencia isso o tempo todo, né? Aquele estudo de Jesus, aquele que salvou o filho do centurião à distância. Nossos amigos, companheiros espirituais, que aqui eles nos prontificam em ajudar aqueles irmãos à distância, né? Distância e tempo é um tanto danado de relativo, né? É importante que, mesmo que igual aqui no grupo, né? Eu, por exemplo, já recebi isso. De falar, meio-dia, vou fazer uma corrente, fulano está passando por uma necessidade assim, naquela hora, nossa, tudo modifica, né? É maravilhoso, né? Essa corrente que o grupo faz. Nossa, que cara! Quer dizer, não estão perto de mim, né? Eu também não estou perto das pessoas e recebem totalmente. E a gente falou aqui, inclusive lá atrás, já nesses estudos aqui, a gente falou muito da importância do pensamento positivo, da gente buscar sintonia, da gente buscar uma frequência de vibração mental mais adequada e propícia para que a gente consiga realmente a sintonia com o alto. É isso. E a fonte que não seca, né, gente? A Pastor Nino nos pergunta também, nos traz, mas pode haver muito serviço sem fundamento no amor e na verdade. Como o veremos? Que é a questão dos falsos profetas. E a gente ter realmente a capacidade de discernimento, né, que é a do sentinela, né, para identificar isso. Eu sei que não dá para exemplo, não, mas fala um pouco assim. Olha, é muito vasto. Vago? Você? Pois é. Vasto, é até um tempo, para ser sincero, que eu acho que assim, que a gente tem que explorar sempre que é o que se trata, né? Mas falar de terceiro sempre é muito fácil. É isso que eu estou falando, né? Vai ser muito... Aquele, por exemplo, que vem trazendo com um propósito, com o intuito de trazer benefícios espirituais, e nesse sentido, por exemplo, arrecada dinheiro, traz para si títulos de doutor, de, como é que chama lá, os falsos profetas, não, os doutores da lei, que tem toda aquela
aquela pompa de muitos saberem, né? Mas trazendo para si, e aquilo que vale é para o outro só, mas a lei não vale para mim. Milhares de milhões, né? Manipulando dados e informações. Manipulando dados e informações. Mas isso é conosco mesmo. É quando eu faço isso. Pois é. Eu pego a palavra de Jesus aí e transformo ela do meu jeito. Pois é, isso é que me preocupa. Não é que eu sou um mau falso profeta comigo mesmo. Mas é comigo Isso mesmo, que é o outro, né? Você pode ter feito. Talvez. Então, nesse sentido, né? Assim, são falsos profetas esses que buscam benefícios pessoais, aqueles que ele colocou lá atrás, que fazem barganhos. Porque ao invés de estar exercitando esse amor, que é o contrário de amor, é ligado ao ego, à vaidade. A vaidade, a bens terrenos, né? Esses que estão no caminho errado, atenções, considerações dos outros, conversa superior, melhor do que os outros, buscando comodidade, seja de qual natureza for, né? Esses são falsos profetas. E com mérito, agora a gente já tem um pouco mais de fundamentos, de instruções para a gente poder ajudar a definir isso. Como é que a gente consegue distinguir aquele que não está fundamentado no amor e na humildade? Você falar, Dani? Não, a pergunta que foi feita, eu pensei nessa questão, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, que é a questão da análise do quando eu sou, né? Não se identificar quando eu sou, porque eu penso que eu tenho a pretensão, todas as vezes que eu me proponho determinadas atitudes, né? Eu tenho a pretensão de estar realmente fundamentado. E eu estou vendo muita dificuldade em identificar quando é que eu estou querendo dar um exemplo, querendo que, né, que as pessoas absorvam um determinado ponto de vista, assumam um determinado comportamento, quando no fundo eu mesmo não tenho. Não porque a dificuldade de olhar, a dificuldade de discernir quando o meu comportamento, então, realmente está fundamentado nesse valor ou não. No fundo, eu que complico, né? Porque se eu tiver a vigilância de sempre me perguntar se meu comportamento está alicerçado no amor e na humildade naquele momento, aí fica fácil de saber se eu estou falando realmente com pureza de alma ou não. E quantas vezes eu não me pego longe da alma? E quantas? Por isso que eu acho que seria muito legal a gente trazer isso tudo muito mais para o pessoal. A gente fala já disso. Mas pode haver muitos serviços sem fundamento no amor e na verdade. Como o veremos? Se houver desamor, e ele traz crítica aqui, e aqui é meio chavão, né? Porque tem crítica que ajuda, né? Eu viro e mexo, eu levo, puxo de orelha aqui na segunda-feira. Rodrigo, você fala baixo, eles lá atrás não dá para escutar. É uma crítica que faz bem, né? Mas quando houver desamor no sentido de crítica para solapar, né? Essa é danada. Ou orgulho, que é o tal do ego, né? Vaidades feridas. Isso mostra que os frutos ainda estão verdes, não estão maduros. Mas o legal que o pastorinho traz para a gente aqui é o seguinte: falsos profetas, inclusive falso profeta que sou comigo mesmo, com frequência, né? Não está falando que é um fruto podre ou perdido, não é isso não, tá? É um fruto verde vai amadurecer. Há esperança. Há esperança? Não, há certeza. Você sabe que o Valdir nos fala muito sobre isso. Nós todos somos condenados. Condenados a sermos felizes. Então há esperança e há certeza. Por isso que os frutos são deles e não outros. Bacana já tem frutos. Mas sobe água, mas Condenados a buscar a evolução. E a gente fala que já disso, Juliana, da vida, do tanto que ela me é útil, do tanto que eu não percebo isso e às vezes me rebelo contra ela. Mas o que me veio desse tipo de fruto, Rodrigo, foi as consequências. A Lena trouxe pra gente 2 semanas atrás, eu não tive a honra, o prazer de estar aqui, mas falou exatamente de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é também, fundamentalmente, lei de causa e efeito. Consequências. Frutos. Se o nosso livre-arbítrio ele é amplo, é reduzido, é sempre por conta de mim mesmo. É a colheita da semeadura que fiz lá atrás. Boa ou má. Nesse segundo sentido aí dos frutos maus, né? Me
bem decidido a consequência. Eu acho que a Uhum. Esses frutos provêm da individualidade do eu superior, do coração que está unido ao Cristo interno, vivendo conscientemente na consciência cósmica e apenas sobrevivendo na matéria. Por isso que, embora verdes, são frutos. Não é isso? Todas as nossas palavras são constituídas pelo que há de mais abundante em nosso coração. Aí sim residem o amor e a humildade. Nossas palavras naturalmente o revelarão, sem qualquer esforço de nossa parte. Daí também, hoje, se eu uso também do amor e da humildade, inclusive para ouvir ou para ler alguém, eu consigo já arranhar onde é que está residindo um falso profeta, um lobo ou um cordeiro, né? E também o mal, daí provém. Não é o que entra pela boca, mas o que sai, que pode sujar, porque provém do coração. Lá atrás a gente falou também, né? Nos princípios lá de trás, né? Se seus olhos forem sãos, seu corpo será luz, não é isso? E são sãos quando eles estão ligados ao coração de forma verdadeira. Né? O coração unido ao seu eu profundo só produz frutos bons. O que está unido às riquezas, lá atrás a gente falava também naquele estudo lá de trás, né? De buscar os verdadeiros tesouros, as riquezas que são materiais, que não são materiais, que são imponderáveis. E cobiças terrenas, as coisas, ou as pessoas, essas pessoas aqui no sentido humano, né, gente? Só produzem espinheiros e carros para amanhã. Cuidado, então, com quem fala e ensina sem viver os ensinos. Aí que eu acho que vale muito a pena eu trazer para mim o seguinte: quando é que eu sou um fruto verde? Trazer para mim um estudo, né? Como é que eu identifico em mim os frutos maduros ou em processo de amadurecimento e os frutos verdes? E aí vem algo também que a gente já falou aqui, que Marco Túlio tem algo para contribuir conosco hoje também, que o Anderson, coincidentemente também, ele falou um tempo atrás sobre o processo de crucificação. E que, parece que em Figueira, né, Helena? Já anunciaram que o Cristo não gostaria de ser lembrado pelo aspecto humano da crucificação, daquela dor humana que ali passou, né? Mas o que é o processo de crucificação em mim? Como é que eu consigo já perceber em mim se eu estou, ou se eu sou um fruto em amadurecimento? Eu já estou deixando de ser um fruto verde. E seria, sem dúvida, se eu pratico em mim esse processo aí que uns chamam de crucificação, outros de mortificação, outros de transhumanização. Paulo diz: eu anuncio o Cristo crucificado. E ele fora, hein, Marcão? Volta aqui, Marcúlio. Ele sumiu na hora que precisa dele. Eu também não sei. Que é o ego. E essa necessidade que eu tenho de morte, que é de buscar esse caminho que realmente me faz já abandonar os frutos verdes, é o que? Ao mesmo tempo, é a morte de um lado e a vida de outro. Que é a morte do ego. Que é a morte daqueles valores que me ajudam a identificar os falsos profetas. Não foi, Marcão, que você falou pra gente lá há pouco sobre o livro que você comprou? É. Não é? O ego. Não foi combinado não, tá, gente? Ele falou lá fora. O ego é a minha morte. E a morte do ego é o começo da vida real. Isso mesmo. Bravo, bravíssimo. Não é isso? E a gente morre todo dia, eu morro todo dia, um pouquinho, através da morte, dessa crucificação, dessa modificação do meu ego. E ego, que por vezes é muito importante para mim. Mas que eu tenho que aprender a conviver com a morte dele, que eu tenho que promover essa morte silenciosa, essa morte consciente do meu ego. Para realmente conseguir adentrar, na verdade acho que nem, a palavra talvez nem seja adentrar, né? É para que eu possa realmente abrir minhas portas e minhas janelas, porque a luz ela é permanente, para a consciência crística. Aí sim, na hora que eu estiver nesse caminho, que eu realmente me perceber nesse caminho de mortificação, de morte do meu ego, daquela pretensão que eu sou, eu dou conta, eu faço. Não. Faço, sou, dou conta quando estiver unido a um propósito mais alto, mais elevado, que é o tal do eu superior. Né? Aí sim eu vou estar
me possibilitando adentrar na consciência crística, na evolução, através do propósito da evolução. Né? Eu vi outro dia, eu acho que é de Ubaldi, não tenho certeza, que evolução é a percepção da consciência, da inteligência maior e suprema e de me tornar partícipe dessa consciência. E É aí? interessante, mas isso, Cris, me ajuda aí. A gente também está vendo estudando uma postura infantil que fala dessa consciência, da importância que é como se fosse a religião partindo desse ponto. Tanto que a religião é importante, desde que busque essa consciência. E essa consciência exercitada aos pouquinhos, diariamente, a gente observando os nossos movimentos. Né? Então, de observar os nossos movimentos, o que eu faço com a mão, o que eu estou sentindo nesse instante, na minha cabeça, no meu pé. E depois você, familiarizado tanto com isso, você se familiarizar com os sentimentos. A cada instante, a própria visão diária, né? Visão diária, né? E a consciência vai se aprofundando. E o acolhimento dos sentimentos, não é isso? Pois é, agora tem um negócio que é danado aqui, que eu trouxe de uma palestra que eu participei do dia do Cachê, do Giovanni. Então, o que me é importante realmente para a busca dessa consciência? Para atingir, para abrir minhas portas, minhas janelas para essa danada dessa consciência, desse reino de Deus, né? Que a gente gasta muito tempo, tem a menor condição de identificação, de descrição disso. Para nós, enquanto humanos, isso é inacessível. Isso é quando nos sentido, jamais explicitado, identificado, né? É simples, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Sem julgamentos. Ponto. Inclusive a gente chegou a falar assim, como Paulo? Sem expectativas. Sem expectativas. E de entender que a vida por si só é necessária. Dani trouxe para a gente um dia uma mensagem falando disso aqui. Eu tenho tudo o que preciso. A vida me proporciona tudo o que eu preciso. Por quantas e quantas vezes eu me rebelo contra ela. Semana passada, se não me engano, Tininha nos deu um relato muito bacana, muito gentil da parte dela sobre a cura dela com câncer que ela enfrentou, né? E, inclusive de agradecimentos, né? Que a Tininha falou, inclusive, no primeiro instante de revolta, natural, mas que faz a pessoa movimentar, né? Mas, de certa forma, a aceitação, e não a rebeldia, e a prontificação para ela aceitar e se disponibilizar ao tratamento, né? O Giovanni colocou outro dia numa palestra que eu participei, dizendo o seguinte, que a vida não erra, não perde tempo, não gasta energia em vão. Não se preocupa com certo, com errado, com moral, ela não gasta energia em vão. Ou seja, o importante é que seja feita a vontade do Pai. Nosso esforço não deve ser o de construção ou de aquisição de conhecimentos. Ele deve ser o maior esforço, o nosso maior esforço deve ser o de reconhecimento de que só a vida é simples assim e que ela disponibiliza tudo aquilo que eu preciso. Esforço de mortificação, né, Martu? De desprendimento, de renúncia, de entrega em qualquer situação. Desapegar de quem eu sou, né? Humanamente, né? Desapegar de quem eu sou humanamente. Eu me percebo como um fruto um pouco mais maduro, em processo de amadurecimento lento e gradual, mas em processo, na hora que eu me vejo realmente num sentimento não de resignação, em absoluto de resignação, mas sim de entrega, de confiança, de aceitação, e se for possível, de gratidão. Em qualquer situação muito, mas é muito complicado. E esse tema, essa questão de amadurecimento via mortificação, via crucificação interna, consciente e silenciosa, que só pode passar no meu íntimo, no meu interior, esse tema por si só é muito desconfortável, né? Porque a gente se deixa levar pelas distrações e pela inércia da vida. Esse tema não é confortável para a maioria de nós, né? Ele é duro, né? Mas é uma questão de fruto maduro, que é de desprendimento, de entrega, de confiança, de aceitação em qualquer situação, que a vida é. A vida está aqui para
nos beneficiar. A gente pensando na vida como obra da inteligência suprema, a causa primária. Então a vida é. E daí? Se a vida é, se então eu tenho que sim sentir gratidão, entrega, confiança em tudo que acontece, está certo? Se aconteceu, é porque tinha que acontecer. E onde é que fica o tal do livre-arbítrio? Se tanto faz o que eu fizer, a vida está certa e eu tenho que por ela sentir gratidão, confiança, entrega, desprendimento, renúncia, não a negação é complicada, né? Que é um mecanismo humano que às vezes de negar, não posso negar, mas sim aceitar. Mas e aí me dá um nozinho. Eu até, para falar a verdade, achei que alguém ia fazer esse questionamento. E o tal do livre-arbítrio? Será que eu preciso dele? Será que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Que tamanho ele é? E nesse sentido, eu achei que seria muito válido a gente dar uma refrescada, já que a gente está relembrando, eu achei que valia muito a pena a gente trazer de novo o texto que Helena trouxe para a gente, acho que 2 semanas atrás, né, Helena? Que é exatamente sobre livre-arbítrio. Alguém anima a ler? Dá para ler de trás? Dá. Olhando o quadro todo, cada indivíduo tem total livre-arbítrio, mesmo que temporariamente pareça que esse livre-arbítrio não pode se manifestar, porque os aspectos que vocês não conseguem controlar nessa vida foram, de fato, determinados por vocês em vidas passadas. Eles são apenas os efeitos resultantes de causas que vocês mesmos colocaram no mundo. Vou dar um exemplo. Suponho que um assassino que cometeu um ato que não apenas é contrário à lei divina, mas também à dos homens, seja pego. Ele vai para a prisão. Vamos supor, além disso, que ele tenha perdido a memória. Ele teve amnésia depois de ter cometido esse ato. Quando ele se dá conta, está na prisão e não sabe o motivo, porque não se lembra do que fez. Podem dizer-lhe que ele fez isso e aquilo, mas ele esqueceu o que fez. No entanto, isso não altera o fato de que ele cometeu o crime. Se ele sabe e lembra ou não faz nenhuma diferença. Devido à perda da memória e à incapacidade de acreditar no que estão me dizendo, ele está convencido de que esse é um destino muito injusto, porque ele só vê uma parte, a parte atual, e não vê as conexões e as reações em cadeia. O passado que o levou ao seu estado presente está escondido dele, mas mesmo assim existe como uma realidade. Esse é o livre-arbítrio em funcionamento. Sempre que houver obstáculos ou impedimentos ao livre-arbítrio que vai contra os seus interesses aparentes e imediatos, é porque existem causas criadas por vocês mesmos, apesar de não conseguirem lembrar-se delas. Da mesma forma, sempre que vocês tenham a possibilidade de exercer o livre-arbítrio no presente e sempre que têm vantagens, verdadeiras ou aparentes, é porque vocês mesmos deram origem a isso, seja nessa mesma vida ou em vida anterior. Isso não faz a menor diferença com relação a essa lei. A liberdade ou falta de liberdade do presente depende inteiramente dos atos, pensamentos e reações interiores do passado. Hoje em dia, a maioria das pessoas reconhece que essa lei funciona visivelmente em vários aspectos de sua vida presente. O pensamento está entendido porque a gente falou da importância do pensamento positivo nesse sentido, né? E aí, o que acontece? Se a gente está falando aqui de um processo de crucificação, de modificação do meu ego, um processo gradual, interno, né? Na verdade, na hora que a gente fala de uma lei, a gente está falando de uma lei que é de causa e efeito e que é do livre-arbítrio. Aqui eu acho que assim, sintetiza super bem essa questão do livre-arbítrio com a vida. A vida hoje, para esse que está na cadeia e que teve amnésia, ela se apresenta desse jeito porque se a gente fala de causa e efeito, de semeadura e hoje colho aquilo que fiz e tive amnésia por conta disso, ela, eles dizem, me é apresentada a vida de acordo com aquilo que eu preciso e também de acordo com aquilo que eu plantei. Então, essa questão da crucificação interna, dessa modificação, desse amadurecimento desse meu fruto nesse sentido, faz todo sentido também com a lei de livre-arbítrio. Não dá para entender assim? Quer dizer, a amnésia foi providencial no caso desse? Certamente. Você imagina, eu morro de medo de lembrar do que eu já fiz.
por que eu não fiz? Não, sério, nós não estamos pronta não. Pois é, mas olha essa sabedoria divina, a vida é, inclusive para nos privilegiar e nos ajudar. Não dá tempo nos preparar. Certamente a gente ficaria, eu entendo isso muito, porque eu acho que eu não conseguiria conviver com isso só em cima do arrependimento, não. Eu acho que o sentimento de culpa ia me invadir, eu ia me permitir o sentimento da invasão do sentimento. Ligado à energia negativa. Então é uma dádiva. É uma dádiva. Por isso, aí as coisas começam a fazer todo sentido, que a gente está falando de lei de causa e efeito, de livre-arbítrio, que na verdade livre-arbítrio é um pacote de forças. Outro dia eu estava meio distraído, e acho que eu penso melhor quando eu estou distraído, falando o seguinte: minha menina pequenininha, a Gabriela, ela é danada de rebelde. Tá até tratando com a Lena, tá piorando. Foi lá, abre caminho pro pai. Do pai. Só desculpa, né? O pai. Tem que piorar. Mas diz que a esperança é a primeira que adoece, né? Mas é a última que morre. Mas o que acontece? A Gabriela, ela quando era nome, ela quando era pequenininha, é o seguinte, na hora de sair, se estava frio, a gente tinha que colocar na mão dela o seguinte, duas opções, ou essa blusinha verde ou essa blusinha azul. Não dá pra botar o guarda-roupa todo, não. Limite. Porque ela não tinha consciência, não tinha discernimento para tanto, né? Ela cresceu, hoje está com 8, dá para colocar mais ou menos, né? O negócio da confiança com a Lena, né? Não perturbada. Mas dá para colocar meia dúzia de opções. E ainda assim, ela tendo aquela opção, mesmo se não colocar no dia frio, blusinhas de malha, questões assim mais fresquinho, eu tenho certeza que ela não vai optar por aquilo, por aquela blusinha fria, porque ela sabe da colheita que ela vai ter no caso da semeadura equivocada. Ela já dá conta disso. Né? Por isso que, na hora que a gente fala da mortificação e do livre-arbítrio, da mortificação do sentido da morte, esse sentimento de desprendimento, de renúncia e, por consequência, de aceitação, de confiança, de entrega à vida, ele tem tudo a ver com o vida. Ou seja, o destino, e esse destino está sempre alicerçado nisso, né? Está alicerçado naquilo que plantei, naquilo que plantei, ele tem sim, tem um propósito, tem poder e tem sabedoria. Se o meu fruto ele já não é verde, se ele está em caminho de amadurecimento, tem tudo a ver com aquele livre-arbítrio que hoje eu possuo, do bem e do mal que plantei, mas sem arrependimentos. O próprio Paulo falou isso, né? O bem que quero, não faço. Já o mal que não quero, este sim faço. Mas eu não entendo que Paulo falou isso no sentido de lamentação, de angústia, de lamúria, não é isso não. Ele simplesmente reconhece e aceita. A aceitação não é só para o outro, é para mim mesmo. Que eu não faço só o bem que quero, eu faço sim o mal que não quero, porque não dou conta ainda. E aceito. Simples assim. E entrego e confio. Acordo. Acordo. Meu lado sombrio, reconheço e acordo e respeito. Não adianta. Aí sim, eu tenho que buscar, como a gente fala, o desprendimento, a renúncia, mas eu não dou conta e nem devo negar. Devo sim acolher. Humildemente. E com amor. E amar ao próximo como a ti mesmo, ou a ti mesmo, eu ainda tenho muita dificuldade. Se primeiro a mim ou ao próximo, eu acho que uma via simultânea. De mão dupla e simultânea. Mas sim passa pelo amor e pela aceitação por mim mesmo. A primeira vez que eu estive nesse grupo, lá naquela casa da Avenida do Contorno, e fui fazer um tratamento espiritual, não lembro o nome do irmão Belisário, falou o seguinte para mim: antes de tudo, antes de qualquer coisa, ser fraterno consigo próprio. Aceitação. Você não pode usar o que não tem?
Pois é, não é? E Paulo também disse no final da vida dele o seguinte: fiz o que tinha que fazer. E ele não falou que fez o que tinha que fazer só enquanto Paulo, também enquanto Saulo. E Saulo pegava os cristãos e levava para as arenas para serem de tira-gosto né? Ou seja, é aceitação. Sério, assim, né? Nossa, não, hoje tá terrível pra mim, gente. Esse mundo tá me... Interessante que o Paulo pode viver os dois lados sombrios, lado sombrio e a luz, assim, bem definido, né? Só Paulo, né? Só Paulo. Definido. Você não é querida. Você ainda está na sua sombra. Tem um divisor de água muito claro, né? Você me grande. Não, mas a luz está quase bem. E no final falou exatamente isso. Fiz o que tinha que ser feito, que é a aceitação, que é a entrega à vida. A vida é. A vida está aí para que a gente possa, para que nós possamos nos realizar com aceitação, sem sofrimento. Qualquer situação. Em qualquer situação. Entrega total. Confiança e amor, e se possível gratidão, né? Que é um trabalho que a gente tem que desenvolver, né? Trabalhar isso. Bacana, Marca. Na hora que a Madalena estava falando sobre a criança tem o que a gente falou aqui? Falou sobre a pureza, sobre a genuidade, humildade, mas a criança com relação ao seu pai, eu lembro de uma propaganda que tinha, acho que de um negócio de seguros, que era um pai e a criança passando debaixo da perna do pai, assim. Então, assim, é confiança, é entrega, é gratidão. Em qualquer situação, a criança com relação ao seu pai, no sentido pleno do entendimento, né, não distorcido do entendimento, tem confiança. Ela se entrega. E é o que, na verdade, a gente entende hoje, né, que o meu fruto ele se mostra mais maduro a partir do momento que eu passo a exercer mais a contemplação. Você tem que entender que é contemplação. Não é ficar em cima de uma pedra, num lugar alto, olhando assim. Não. Tem tudo a ver com isso. É que em qualquer que seja a situação, na alegria, na tristeza, no feio e no bonito, vivencie aquilo, não que prefira viver o feio, ou a dor, ou a doença, ou o machucado, não é isso não. Mas em qualquer que seja a situação, de branco ou de preto, de claro ou de escuro, de alegria ou de tristeza, que vivencia aquilo com a mesma disponibilidade de alma, de forma plena, confiante, de forma inclusive grata, se entrega para aquela situação. Esse que é o estado de contemplação. Na hora que a gente fala de sistema e de antissistema, né? de uma divindade transcendente e absoluto, do relativo, são estados. Né? A gente está falando de estado de contemplação. Eu hoje entendo que eu consigo reconhecer em mim o fruto mais maduro no processo de amadurecimento, se eu me vejo já, e é difícil, não é fácil, é a tal da mortificação, da crucificação, da morte do ego, né, Marcão? Que é morrer e nascer ao mesmo tempo. O que eu dou conta de fazer é a morte. O outro lado, que é o do crescimento da vida, ele acontece independente. É uma forma independente, eu não tenho ação sobre ela direta. O que eu tenho e consigo fazer é essa morte consciente, para viver o estado de contemplação. Estava falando com o André um dia que, quando era mais novo, e eu convivia, minha avó falava música na minha casa, na nossa casa, e uma vez eu quebrei o braço na escola, naquele negócio assim de gangorra, né? Aí quebrei o braço esquerdo. Aí fiquei lá e doeu pra caramba, e custei pra ir pra casa, pra ir pro médico, e assim, cheguei em casa bravo demais, lamentando, choroso, enfocado. Minha avó era uma pessoa muito, muito humilde, muito simples. E ela falou assim: meu filho, você tem que agradecer muito a Deus.
Você quebrou só um braço. O esquerdo, olha que coisa boa. Fiquei invocado que eu tenho o direito para não poder Mas sério, mas além disso, ela falou o seguinte, podia ser os dois, podia ser o direito, podia ser uma peça, podia ter sido perdido pela vida. A tudo, dai graças a Deus. Ô gente, que dificuldade que era para mim, não veio com minha avó.